O LinkedIn fez uma lista no ano passado das principais profissões que serão demandadas aí nos próximos anos. E as profissões relacionadas às mídias sociais, elas apareceram literalmente no topo. Das 15, pelo menos 12 ou 13 eram relacionadas a esse mundo digital, né? E a gente está sentindo, está vivendo isso na pele. Um boom verdadeiro das chamadas redes sociais, dos meios digitais, como solucionadores dos problemas das empresas, especialmente neste tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão. Elas se tornaram o caminho mais rápido, mais fácil e mais eficaz de relacionamento, de comunicação das marcas, das empresas com os seus clientes, né? No sentido de promover as suas marcas, sedimentar as suas marcas, gerar credibilidade, mas também, literalmente, vender os seus produtos e serviços. Empresas que têm se apoderado dos canais de comunicação digitais, ou por estratégia pura, ou por necessidade imposta pelo momento, né? Tem um ditado aí que não se teve um crescimento, uma evolução tão grande no mundo digital do que esse proporcionado, por incrível que pareça, né, por esse vírus que está aí. E o professor Felipe Oliveira me fez um convite recente, participei de uma aula online, sensacional, experiência maravilhosa, aliás. Além da área de saúde, a área de educação vai passar por uma reinvenção muito grande nesses novos tempos que nós vamos viver ainda por conta do coronavírus, né? A gente teve que se apressar muito rapidamente e o Centro Europeu proporcionou aí uma verdadeira maratona de aulas com vários professores dentro de uma rede específica que é o Microsoft. E a experiência é muito boa, é muito positiva. Eu participei e foi sensacional, né? E o Felipe me convidou para participar de uma live e eu sempre falo assim, tem pessoas que têm que ser solução, né? E a gente tentou uma vez, duas vezes, e até por conta desse mega fenômeno das lives neste momento, e aí não é uma crítica, eu sou extremamente favorável, eu sou grato ao pessoal que está fazendo as lives nesse momento. Tem muita gente eventualmente criticando a avalanche de lives, os temas. Gente, nós precisamos dar espaço para liberdade de ideias, liberdade de opinião, liberdade de expressão, né? E, enfim, e as lives são extremamente positivas porque elas trazem, muitas delas, um conteúdo que vai agregar na nossa vida nesse tempo. Tempo de aprender, tempo de compartilhar, tempo de somar, né? E o Felipe tinha feito um convite para mim para que eu trouxesse aí a minha visão sobre este momento. Vocês já perceberam que acredito e é um momento de transformação e, acima de tudo, para quem sair na frente no Centro Europeu, eu vou fazer um módulo de LinkedIn e vou fazer um módulo também de liderança, né? Então, quem sair na frente neste momento, na revolução do seu negócio, da sua empresa, do seu modelo de trabalho, vai conseguir, primeiro, passar por essa situação, talvez não sem dor, tá? E alcançar um novo tempo muito rapidamente, né? E a live que a gente ia fazer acabou, infelizmente, não dando certo por conta de conexão e tudo mais. E o Felipe, a gente ficou sentido, e eu falei, não, vou fazer diferente, vamos achar uma solução e vamos trazer aqui um vídeo para a gente conversar com essa galera e com esse povo, né? E ele me provocava no seguinte sentido, né? Como que as redes sociais ajudam as marcas em tempos de crise, né? É um pouco do que eu já falei, né? Então, assim, novos negócios, novos caminhos, novos tempos. E as redes sociais vão ajudar, a meu ver, com uma coisa muito importante. Estabelecer com o cliente, que é o principal ativo de uma companhia, Sam Watson, o dono do Walmart, já dizia isso, que sem os clientes as empresas morrem,
tá? A razão da existência e o fomento da vida de uma companhia são os clientes. Afinal, são eles que pagam os salários dos colaboradores das empresas, né? E que pagam para que a empresa entregue para eles algum produto ou algum serviço, né? Então, as redes sociais serão um forte canal desse diálogo para a empresa não perder a conexão com o seu cliente, né? Outra coisa muito importante, as redes sociais elas são mais ágeis, mais rápidas, de um alcance muito maior em alguns momentos para algumas empresas e alguns negócios. Às vezes você faz uma mídia tradicional e você diz assim, a minha empresa, o meu produto não chega nessa região, tá? E aí você causa uma confusão na cabeça do consumidor. E nas redes sociais você pode fazer isso de forma direcionada. Sem falar o velho e famoso custo por mil. Por quê? Porque nas redes sociais o custo de veiculação é tremendamente menor do que nas outras redes, né? O Felipe me perguntava o seguinte, né? A gente já falou de alguns cases, de algumas situações. O presente é incerto. O que esperar do futuro? É verdade. Eu diria o seguinte, que até o futuro ele nos é incerto, tanto na área de saúde quanto na área de negócios, de economia. Porque a gente nem chegou ao começo da crise de saúde, da famosa pandemia, né? A gente vê o rastro de destruição que ela deixou em todo o mundo. O importante é que a gente não deve se acovardar por esse momento. O medo ele tem que existir até um certo limite. E a partir de um certo termo, ele tem que nos levar à tomada de decisões, à antecipação. Eu tenho falado com empresários, com empreendedores, e o meu conselho é sempre positivo. Não pare, não desista, não largue os bets. Por quê? No meio de uma crise, o ser humano é levado a 3 situações. A primeira delas é de luta, a segunda é de fuga e a terceira é de paralisia. Pegou? Luta, fuga e paralisia. Faz sentido? Pois é, por isso que eu digo, não pare, não desista, porque se parar no meio do lago, tá, você corre risco de se afogar. Então, assim, não dá para parar, tá? E o desafio é buscar uma reinvenção, buscar a construção do novo, antecipar coisas que você ia planejar, ia tocar lá na frente, né? E o detalhe é que o que eu vejo e o que eu observo é que muitas empresas e muitos negócios surgiram em meio à crise. Vou começar por um caso paranaense. Vocês conhecem a história do Matelhão, por exemplo? Tá? O chamate, comprado recentemente por ninguém menos do que a Coca-Cola. Esse produto fez parte do famoso ciclo da erva mate aqui no Paraná e por força de guerras, a venda, que era muito ligada à exportação, foi cancelada. E o que os donos descobriram? Que aquela erva mate utilizada para o chimarrão poderia ser tostada, torrada e moída. E dela sairia um chá especial. Em poucos anos aquilo virou uma febre, virou uma bebida muito comum no Paraná e em vários estados do Brasil e ganhou fama, né, com o famoso chá gelado do Rio de Janeiro, que fez com que a Coca-Cola comprasse essa indústria que era super conhecida e tradicional aqui no estado do Paraná. Mas tem mais casos nessa linha? Tem sim, senhor. Tá? Lá atrás surgiu a motocicleta Vespa no meio de uma crise, no meio de uma situação complicada. Posteriormente, a essa delícia que a gente gosta muito, que é o Nutella, também surgiu no momento de crise empresarial. E, mais recentemente, né, no meio da crise de 2008, se não me engano, acho que um pouquinho mais para frente, surgiram 2 empresas definitivamente disruptivas e que abalaram as estruturas empresariais do mundo, como negócios novos e aquele que você para e diz assim, nossa, como eu precisava tanto disso, tá? E não tinha pensado. Como a solução que eles deram é tão simples e tão, entre aspas, banal, que ninguém pensou nisso antes, né? A história do Airbnb, que mudou a forma com que as pessoas se hospedam em todo o mundo, tá? Sem ter uma
um prédio de hotel, sem ter uma cama de hotel, eles se tornaram a maior rede hoteleira do planeta. E também nessa mesma perspectiva, o nosso famoso e querido Uber. Então, assim, o que eu espero desse novo tempo em termos de negócios é o seguinte, que serão dias difíceis, serão dias pesados, não dá para tapar o sol com a peneira, mas para mim eles são esperançosos, porque eu acho que em toda a história da humanidade, o ser humano soube criar alternativas e soube, acima de tudo, buscar essa reinvenção. Eu acredito que vem uma grande reinvenção por aí. Vamos falar de LinkedIn um pouquinho? Então, LinkedIn é a minha disciplina, uma das minhas disciplinas no curso do Centro Europeu, né? Como eu já falei, uma delas eu vou tratar do tema apaixonante que é a liderança. E sobre LinkedIn, o que eu posso trazer para vocês? Olha, na era das redes sociais, o LinkedIn é uma das mais importantes, a meu ver. Vou puxar a brasa para o meu assado, porque eu estou no LinkedIn há mais de 11 anos e há 5 anos eu faço ativamente um projeto chamado Top de Gestão. Dá aí um hashtag no seu computador, no seu smartphone, Top de Gestão, e veja o conteúdo que eu gero. É um conteúdo cidadão, colaborativo, cooperativo, gratuito a respeito do mundo dos negócios, do mundo do empreendedorismo. Eu brinco que do pastel de feira ao mais disruptivo empreendedor brasileiro, todos eles já passaram pelo Top de Gestão, tá? A franquia do cachorro-quente, a indústria que surgiu a partir de um sonho de um inovador no interior do Paraná e que hoje fatura 5 bilhões, né, de reais e emprega 8 mil pessoas, mais ou menos, né? Então, o LinkedIn é uma rede social, está com 640 milhões de seguidores em todo o mundo, tá? São 42 milhões aproximadamente no Brasil. E eu classifico o LinkedIn em 4 pilares: carreira, isso mesmo, conhecimento, troca de informação, network e comercial. Vou falar rapidinho a respeito de cada uma delas. Quem quer deixar uma marca forte em termos de carreira tem que estar no LinkedIn. Vira e mexe, alguém sai da empresa e diz assim: criei o meu LinkedIn e vou arrumar emprego. Tá errado, tá? Como em toda rede social, você precisa criar e construir uma reputação. E a criação dessa reputação passa necessariamente, como você viu na live do professor Felipe com vários especialistas, passa pela construção de conteúdo de qualidade, relevante, conteúdo gratuito muitas vezes, né, para que você possa construir uma relevância dentro da rede social, tanto como opinião quanto informação, mas também para que o algoritmo, para que a máquina, né, entenda você como alguém importante na rede, não só em qualidade, mas também em relacionamento, porque aí entram 3 fatores que eu considero super importantes em toda a rede social: comentar, curtir e compartilhar. A rede não quer apenas alguém que publique coisas e se beneficie dela, né? A rede quer que você interaja, né, com as pessoas que estão ali naquela rede social. Então, o primeiro ponto, carreira, né, com base também nessa inter-relação. A segunda questão, tem muito conhecimento, é isso mesmo, tem muito conhecimento, tem muita informação, tem conhecimento fresco, quente, factual dentro do LinkedIn e de gente muito boa, de qualidade e relevante. Eu mesmo sigo várias pessoas no LinkedIn, acompanho diariamente as postagens delas, e o que é legal, né? Você tem uma opinião de um ponto de vista muito diferente do qual nós estamos acostumados nas tradicionais mídias e redes de comunicação. Então, às vezes, é um ponto de vista maravilhoso, que você é a favor ou contra, isso é uma outra questão, mas de uma pessoa que você nunca ouviu falar, entendeu? Isso é muito legal, por conta da diversidade de opinião, né, que vai fomentar ideias diferentes, pensamentos diferentes.
Num outro ponto, então, o primeiro deles, carreira, o segundo deles, conhecimento, o terceiro deles, network. Isso mesmo, rede de contatos. Mais do que nunca, nós precisamos conectar, estar ligados a pessoas, né? E a possibilidade que ele nos dá, já falei o número, né? Passa de 40 milhões de pessoas só no Brasil. Eu sigo muita gente e todo dia praticamente eu me deparo com pessoas novas e com conteúdo que eu gosto, né? Então ele tem essa possibilidade do network, da conversa entre as pessoas, e essa conversa vai desde de um simples acompanhamento, passando por um diálogo e por um bom debate sobre temas, o consumo do conteúdo que essa pessoa gera, passa pela ajuda mútua. É isso mesmo, eu converso, eu ligo, eu participo de eventos a partir do LinkedIn. E eventos não só em Curitiba, como eventos em São Paulo, em outras regiões, muitos presenciais e outros encontros virtuais, né, pela rede, até porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade aí grande e enorme. E por fim, o quarto ponto, e não menos importante da questão do LinkedIn, é a questão comercial. Dá sim, e é possível fazer negócios pela rede social. Basta você ter vontade, basta você ter estratégia, basta você ter o jeito certo de fazer a entrada do diálogo na conversa com essas pessoas. Eu mesmo já conversei e já acionei pessoas que jamais eu teria a condição de acioná-las anteriormente. Se eu ligasse para a empresa, para passar pela telefonista, para passar pelo crivo da secretária ou do assistente, eu não chegaria a algumas pessoas. E o LinkedIn me possibilitou que essas pessoas respondessem imediatamente, né? E para fechar a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, conteúdo relevante de qualidade é o rei. Ele é mandatório na construção da sua imagem, da sua persona, do seu relacionamento dentro não só do LinkedIn, mas de toda a rede social. Então, no caso específico do LinkedIn, faça postagens, são posts de até 1.300 caracteres, você pode pôr fotos, vídeos, enfim, ilustrar esses posts também se for preciso. Escreva artigos. Tá? Eles têm uma repercussão um pouco menor, mas são muito importantes aí na construção da sua reputação na rede social. Então, se você não tem LinkedIn, crie uma conta, procure lá José Nascimento e a gente vai conversar por essa rede. E se possível, escreva lá que você encontrou a rede por aqui. E não deixe de seguir também os artigos do professor Felipe Oliveira. O Felipe fez 2 artigos recentemente sensacionais. Ele fez um artigo recentemente sobre o boom das lives, especialmente a live do Jorge e Matheus, que teve lá 3 milhões de seguidores num único instante, né? Foi um boom das lives aí, né? E com uma repercussão muito especial. E outro artigo que ele escreveu também, muito bem escrito, foi a respeito das empresas mudando as suas marcas, e aí o caso específico do McDonald's e do Mercado Livre mudando a sua identidade visual por conta da questão do coronavírus. Um abraço para você, dá um hashtag top de gestão para conhecer, curtir e compartilhar os conteúdos que eu tenho aí na rede social, sempre feitos com muita atenção e com muito carinho. Em breve nos encontramos no Centro Europeu, no curso de Gestão de Mídias Sociais.